Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais ao meu canal do YouTube. Sou o Washington Almeida, perito judicial em forense computacional. Nessa sessão aqui a gente vai estar utilizando a técnica do file carving, e a motivação da criação desse vídeo foi em virtude de conversar com diversas pessoas no LinkedIn, pessoal que anda atuando aí na área pericial também, colegas aí de profissão que contribuem aí para a justiça e estão preocupados com esse aspecto de geração de hashes de forma consistente. Então aqui a gente vai fazer um exercício com uma mídia de pequeno volume, né? É um volume de 2 GB, para a gente conseguir fazer de forma rápida esse processo, que fique claro aí para o pessoal. Bem, então qual é os passos que eu preciso respeitar? Bem, a gente precisa garantir que a mídia original seja preservada, né? Então a gente depois, no processo de aquisição, a gente tem que preservar a mídia original. Bom, então o objeto do nosso exercício aqui, eu vou estar inserindo aqui, é esse volume que está protegido fisicamente contra a gravação. Vamos checar se ele está mesmo. Então vou criar uma pasta aqui, olha, nem me aparece o new folder aqui, tá vendo, pessoal? E vamos tentar, por exemplo, também criar um arquivo nele. Ops, tem que escrever certo, né, pessoal? Leafpad, vamos lá, teste. Vamos tentar salvar dentro do SDisk, sei lá, processos. Vou dar um nome de teste. Vamos salvar. Opa, não pode gravar no disco. E não pode mesmo, porque ele está protegido fisicamente contra a gravação. Isso era só para demonstrar para vocês que realmente eu não consigo gravar nada nesse dispositivo físico aqui. Bem, muito bem. A partir daqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar os hashes deste dispositivo, né, fazer a duplicação forense dele e trabalhar na duplicação forense. Só que aqui eu vou dar um passo a mais. Eu vou fazer 2 gerações aqui, só para mostrar pro pessoal que estiver assistindo a diferença que você tem na geração de um ou de outro. O trabalho que a gente vai fazer depois na análise com o Digital Forensic Framework vai ser exatamente igual, mas nesse processo de geração pode dar inconsistência nas assinaturas matemáticas, né? Ou seja, no hash dos dispositivos físicos e lógicos. Bem, muito bem, então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar aqui o primeiro hash, né? Vamos ver um pouquinho mais em detalhes quem é esse nosso objeto de trabalho aí. Sudo vem de super user do, né? Ou seja, o super usuário, o administrador, né? fdisk-l. Tá, então quem é este cara aqui? Este cara aqui é esse dispositivo físico que contém esta partição lógica, né? Aqui é o meu disco do sistema operacional Kali Rolling que eu trabalho, né? Esse daqui é o dispositivo aqui, SDisk, que está protegido contra a gravação, né? E a partição lógica que contém esse dispositivo físico é essa daqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos gerar um hash, né? Uma assinatura matemática desse dispositivo físico, e nós vamos gerar também uma assinatura matemática da partição lógica contida nesse volume físico. Vocês vão ver que são 2 coisas, 2 resultados completamente diferentes. Bom, muito bem, então vamos começar aqui. Deixa eu dar um copy aqui. Eu quero gerar tudo isso e copiar na área de trabalho aí, para ficar fácil da gente analisar. Sudo sha sum, né, de quem que eu quero gerar. Quero gerar primeiro do dispositivo físico, né, mas eu quero que este hash seja jogado aqui na minha área de trabalho, que é em /home, /wash, /desktop, vou chamar aqui de DSK-SHA1.
né? Então, só recuperando aí o que é o objetivo do nosso trabalho. Nós vamos gerar os hashes, fazer a duplicação forense, remover essa mídia, porque nós precisamos preservar as evidências, né, e trabalhar em cima da imagem, e depois recuperar aqui, hipoteticamente, a gente vai simular que temos que encontrar planilhas que tenham sido deletadas nessa mídia digital. Ok, bom, então vamos aguardar um pouquinho. Esse é o primeiro passo aí de nosso trabalho, geração das assinaturas matemáticas, ou seja, geração dos hashes. O disco é pequeno, ele não deve demorar muito para finalizar, mas esse processo é super importante, e eu prefiro fazer passo a passo para que o pessoal não tenha a menor dúvida de quais são as diferenças entre você gerar a partir de um volume físico ou a partir de um volume de uma partição lógica, porque os hashes são diferentes e depois vai ter problema de inconsistência dos hashes dependendo da documentação do laudo pericial. Vamos guardar só mais um pouquinho, ele já deve acabar. Ok, ele terminou aqui, gerou o hash do volume físico, né? Vamos colocar ele aqui. Então tá aqui, esse aqui é o hash do disco. Muito bem, agora a gente vai gerar o hash da partição lógica contida nesse disco. Então aqui, né, pessoal, ali com a partição lógica, ela termina com P1, né? Depois do 0 ela tem o P1, partition 1. Partition 1 eu vou querer salvar como vol ou par, podia ser, mas volume, vou chamar de volume. Muito bem, ele está aqui gerando aí o hash da partição lógica contida neste volume físico, neste dispositivo físico. Tá? É importante fazer esses dois passos, porque a gente vai verificar que os hashes são diferentes. E a forma como eu crio o arquivo de imagem também pode gerar inconsistência nos hashes. Por isso que aqui eu vou criar dois arquivos de imagens. Um chamando por esse dispositivo físico e o outro chamando pela partição lógica. Que daí eu acredito que vai eliminar qualquer dúvida que o usuário tenha nesse processo. E lá na frente, quando a gente remover esse arquivo, né, essa mídia, a gente vai checar esses hashes novamente. Então aqui a gente está com a mídia original que a gente precisa preservar. Depois a gente vai fazer a duplicação forense. Na duplicação forense nós vamos checar novamente esses hashes, e eles têm que ser coincidentes para que o nosso trabalho seja consistente. Muito bem, gerou aqui. Então aqui eu tenho o hash do volume, tá? Que começa com 6516, termina com 4784, e o do disco que nós geramos anteriormente, ele começa com 2FF, termina com 9C43. Muito bem, vamos deixar esse carinha guardado aqui. Agora, pessoal, a gente vai fazer a duplicação forense. Então veja só, na duplicação forense eu vou usar aqui o DCFLDD. O DCFLDD, ele é uma das ferramentas disponíveis aí para fazer a duplicação forense de discos físicos, né? E eu posso optar por fazê-la a partir do dispositivo físico ou a partir da partição lógica. Eu vou fazer do dispositivo físico e da partição lógica para mostrar para vocês que a gente tem resultados diferentes, tá? Bom, então vamos lá, como é que a gente faz isso? Sudo, né? Tem que ser o sudo super user do DCFLDD, né? Do inglês, ou DCFLDD, input file. Quem que é o meu arquivo de entrada? Meu arquivo de entrada eu vou começar fazendo pelo disco. Ok,
Ok? Começar fazendo pelo dispositivo físico. Tá, então vai ser o dispositivo físico, eu vou gerar uma imagem dele. E aonde que eu vou querer gravar este cara aí? Ou seja, o meu output file, eu vou querer gravar aonde? Vou gravar aqui no desktop para ficar simples aqui de manusear, né, para quem está assistindo. E eu vou chamar ele de, por exemplo, é de 2 GB, 2 GB, 2 GB DSK, DSK.dd, ok? E eu vou querer gerar também um hash desse cara aí. Hash vai ser o SHA1, né? Comecei fazendo com SHA1, vou seguindo fazendo com SHA1. Mas eu optei o SHA1 porque lá na frente a gente vai utilizar o Digital Forensic Framework, que trabalha com SHA1, tá, pessoal? Poderia ser com MD5 e tal. O pessoal costuma utilizar o Autopsy, mas eu gosto de diversificar aqui as ferramentas e apresentar outras opções aí para o pessoal que conversa com a gente a respeito de perícia forense. Tá bom? O hash SHA1, aonde eu quero criar um log desse hash. Hash log, eu quero que ele grave o hash log. Deixa eu só ver o nome que a gente dá. Vai ser, por exemplo, aqui eu vou chamar assim, ó, IMG. Então, como eu estou fazendo do disco, do volume log, DSK SHA1, tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Aqui a gente gerou o disco lógico do dispositivo físico. Aqui eu estou gerando DSK, eu coloquei DKS, né? Tudo bem, tem tempo aqui de consertar. E o da imagem, o hash SH1 da imagem desse disco, tá bem? Bom, então vamos lá. Opa, o que ele me deu aqui? 2G TD. Home Wash Desktop. DCFLDD. Dev. MMC. BLK0. E que deu errado aqui, pessoal? Ah, claro, né? Faltou uma barrinha aqui. Faltou uma barrinha lá. O ambiente do Unix, do Linux também, ele é muito específico aí. Faltou uma barra no ambiente Windows, é um pouco mais simples, né? Mas no Linux e no Unix você realmente precisa especificar direitinho, né, dentro do processo de trabalho do Linux, senão ele realmente não vai funcionar. Uma barrinha ali que eu esqueci, né? Processo de digitação. Bom, ele já deve estar terminando aí. Muito bem, gravou. Então, o que ele gravou? Ele criou este arquivo de imagem de disco e este hash aqui. Agora veja só, pessoal, esse arquivo aqui do IMGDSK, que é a assinatura matemática da imagem, né, do disco, ele começa com 2FF e termina com 9C43. O do disco, percebe que é exatamente igual? 2FF C43. E o do volume? O do volume é diferente. Então, ó, disco antes da imagem, disco depois da imagem, perfeito, consistente aí as assinaturas matemáticas. Agora eu vou gerar uma imagem pro volume. Então vamos chegar aqui, só mudar aqui IMG vol, chamar de vol, né? E eu preciso colocar aqui um P1 aqui na frente, P1.
P1. E eu preciso também dizer que esse aqui é o 2GBDSK, vai ser o vol. Perfeito, aqui eu já arrumei a barrinha, não vai dar o erro. Então aqui, ele está gerando aqui 2GB vol, está gerando o arquivo de hash do volume da imagem, né? E aí, por que isso é importante, pessoal? Na verdade, eu vou trabalhar só com o 2GB vol dd, mas esse processo é extremamente importante porque não deixa a menor dúvida quanto à integridade dos hashes que estão sendo gerados em cada um dos passos que eu estou dando e que eu vou documentar no processo, nos formulários da cadeia de custódia, que eu vou anexar o processo, né? Por que isso é importante? Porque o laudo vai ficar consistente desde o início até o final, e qualquer hash que seja gerado lá na frente, a gente consegue contrapor, né, comparar tanto com o hash original do disco, da mídia que nós vamos preservar, quanto da imagem. Bom, ele deve estar com 1.4, mais um pouquinho aí ele termina de gerar. E daí a gente vai para o nosso próximo passo, que é fazer a preservação dessa mídia de trabalho, né, desse disco de trabalho. Eu não posso trabalhar com a mídia original, eu preciso preservá-la, eu preciso fazer uma cópia forense e trabalhar na cópia. Mas para isso eu preciso garantir que as assinaturas matemáticas sejam exatamente iguais. Bem, muito bem, ele terminou aqui. Eu vou abrir agora este, vou trazer um pouco mais para cá para ficar juntinho, né, um do outro. Então vamos deixar aqui, ó, só para ficar pertinho do outro. Bom, então esse cara aqui foi o que eu acabei de criar, né? Qual é o hash dele? Veja, o hash do volume da imagem começa com 6516, termina com 4784. O original que nós geramos antes da imagem, 6516, 4704. Ou seja, pessoal, os hashes são exatamente iguais. Meu trabalho até aqui está consistente do ponto de vista de assinaturas matemáticas, ok? Do disco também, 2FF 9C43, disco da imagem 2FF 9C43, perfeito. Então, uma vez que eu tenho meus hashes consistentes, tanto do dispositivo original quanto das imagens que eu gerei, o que eu faço agora? Removo a mídia, com o objetivo de preservá-la. Então tá aqui, a mídia foi removida com o objetivo de preservá-la. E agora, pessoal, a gente vai pegar e trabalhar com este volume lógico aqui, né? Para trabalhar com esse volume lógico, eu vou utilizar poderia utilizar, como falei, o Autopsy, né, que o pessoal utiliza bastante, mas eu gosto de diversificar as ferramentas para apresentar opções aqui para a nossa comunidade. Então a gente vai utilizar o Digital Forensic Framework no modo gráfico, porque se eu não boto a cláusula G, ele vem no modo texto. O modo gráfico ele simplifica o processo de análise aqui para gente. Tudo bem, está carregando a framework aí. Ok, bem, então eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que a gente vai estar trabalhando aqui com esse digital. Veja, pessoal, aqui é o nosso ambiente de trabalho para analisar este volume lógico aqui, tá? Então o processo, veja, eu queria chamar só a atenção para vocês verem que no arquivo lógico a gente não tem nenhuma simbologia aqui, mas logo vai aparecer um símbolo de mais, de adição aqui, dizendo que eu posso navegar nessa framework, tá? Bom, vamos abrir então a nossa evidência. E a nossa evidência é uma imagem no formato RAW. Ok, poderia ser uma pasta, por exemplo, né, um diretório, se eu optasse por montar esse volume, mas eu não vou montar, vou trabalhar direto na imagem. Então, qual é a imagem que eu vou querer trabalhar? É o
2GB voo DD. Vamos abrir esse cara e aí vocês vão notar que vai aparecer um maisinho aqui. Se eu subir, né? Se eu subir aqui, vocês vão ver que tem um maisinho agora aqui, né? E esse maisinho significa que eu posso navegar no dispositivo. A partir do momento em que eu der mais um duplo clique aqui, ele vai querer montar essa imagem no formato do sistema de arquivos original. E aqui, ó, no hexadecimal, a gente consegue ver que é um sistema de arquivo FAT16, né? Então vamos tentar ver. Olha, você quer aplicar a FAT-FS, né, Fat File System, nesse nó? Sim, quero fazer isso. Quando eu faço isso, ele me expande para que eu consiga ver mais coisas a respeito desta imagem. E olha, pessoal, SDisk, lembra da imagem do disco que a gente preservou, que a gente removeu? Ele aparece agora aqui na imagem. E os dados que aparecem aqui, aparecem na pasta root. E através desse processo aqui, eu consigo procurar pelos arquivos ou evidências que tenham sido requisitados lá nos quesitos. A gente tinha comentado que hipoteticamente a gente iria atender a um quesito de mídia, de arquivos de planilhas eletrônicas que teriam sido deletados, tá? Então, só para dar um pouquinho mais de informação, nesse ambiente aqui do Digital Forensic Framework, a gente tem os arquivos que tenham sido deletados, eles aparecem em vermelho, tá? Bom, então a gente pode percorrer pasta a pasta, né, para ver o que nós... Ó, veja aqui, já encontrei uma que tenha sido deletado, tá? Que aparece aqui em vermelho, tá vendo? Tem a lixeira, tem o arquivo de perícia, processos, né, que são todos arquivos. E eu tenho também esse botãozinho search aqui para me procurar. Bom, o que eu quero procurar aqui? Eu vou querer procurar, por exemplo, asterisco.xls. Normalmente eu não uso isso, né? Por quê? Porque eu gosto de ir item a item, pasta a pasta, para analisar tudo aquilo que o disco oferece, né? Mas olha aqui, eu encontrei aqui um arquivo deletado aqui, né? Veja só, esse arquivo aqui é um arquivo que eu preciso atender ao quesito. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso gerar, né, conhecer o hash, né, a assinatura matemática desse arquivo dentro do arquivo de imagem, porque quando eu recuperar, eu vou fazer o mesmo processo e essa assinatura matemática, ou seja, esse hash vai ter que ser igual, né? Então, botão direito sobre o arquivo, open with hash, e vou fazer a geração do hash. Bom, aqui tem algumas opções que não vem ao caso nesse momento, mas eu vou gerar o hash, e o hash que ele vai gerar é SHA1. Ok, bem, então vamos verificar aqui o hash SHA1 gerado. Deixa eu trazer um pouco mais para cá, só para ilustrar melhor. Esse é o hash desse arquivo aqui, que é o arquivo que eu preciso recuperar. Para recuperar esse arquivo, eu vou clicar com o botão direito em cima dele e dar o extract, algo muito similar ao book extractor no utilizado em linha de comando, né? Extract, né? Aonde que eu vou colocar? Eu deixei essa pastinha aberta para esse propósito, vou MNT, que está no desktop, só para simplificar nossa tarefa. Ok, escolhi essa pasta. Ok, ele extraiu este arquivo aqui dentro, tá? Muito bem, o arquivo está aí. Agora, nos formulários da cadeia de custódia, né, eu preciso documentar a assinatura matemática encontrada no dispositivo de imagem, e ao recuperá-la, eu preciso também garantir que o arquivo não foi violado nesse processo. Ok,
Ok, então vamos verificar lá no desktop. No vol mnt, quem está dentro dessa pasta. E agora, olha, veja, a gente tem aqui do lado, né? Vou botar um pouquinho aqui para ficar fácil de ver. O SHA1 desse arquivo aqui, dentro da imagem, é 32E212 e termina com F715C. Agora a gente vai precisar fazer o mesmo processo, SHA1 sum, de quem? Deste cara aqui. Está nesta pasta vol mnt. Veja, pessoal, a assinatura matemática do arquivo que está dentro da imagem é exatamente igual ao arquivo que eu extraí, né? E eu documento este hash no formulário da cadeia de custódia para seguir com o meu laudo, tá? Então, qual foi o objetivo de mostrar para vocês nesse vídeo? As diferenças que você tem na geração dos hashes de um volume físico e de um volume de um dispositivo físico, de um volume lógico ou de uma partição lógica contida nele. Quando eu sigo para frente e gero os hashes das imagens, elas devem ser exatamente iguais ao que você gerou no dispositivo físico que estava inserido no computador, né? Aqui nós demonstramos com o disco inserido no computador, geramos o hash da imagem exatamente igual, o volume que continha o dispositivo físico, né? E dentro da imagem, qual foi o hash que nós encontramos, exatamente igual. Isso é o que garante a integridade de todo o processo dentro da cadeia de custódia. Ok, pessoal? Bem, eu espero que tenha sido explicativo aí o vídeo, que o pessoal tenha gostado. Qualquer crítica, sugestão, a gente está à disposição para esclarecer e trocar informação com a nossa comunidade. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Um abraço.